De volta com o É Bom Saber, e é bom saber que nós estamos aprendendo, é bom saber que estamos nos preparando, é bom saber que o Enem pode vir quente, que nós estamos aqui já fervendo, com certeza. Interaula, reforma ortográfica, toda sua. Olá, eu sou a professora Nildete Costa da Mata, de Língua Portuguesa, e estou aqui junto com a professora Neila Silveira, de Literatura e Língua Portuguesa. E hoje, nesse momento, nós vamos conversar sobre a reforma ortográfica. É um assunto assim muito importante que, com certeza, ele estará presente nos vestibulares e nos Enems nos próximos anos, aqueles que precisarem refazer. Então, muita atenção, porque a reforma é algo muito importante que acontece na língua em tempos, a cada 10, 20, isso é variável, anos, mas enfim, há mudanças. E esse último acordo traz a proposta de mudança, sim, né, professora Nene, mas mudança não no som, mas a mudança só na grafia. Esse é o primeiro marco da reforma com esse novo acordo ortográfico. E daí, professora Neila, o que a gente pode mais contar para eles? Na verdade, o objetivo dessa reforma ortográfica era de aproximar mais e facilitar a comunicação dos países que utilizam a língua portuguesa como língua oficial, né? Mas a gente a partir desse ano mesmo que a gente já está usando, já está sendo cobrado, né? Os países assinaram o acordo e aí a gente teve que se adequar um pouquinho a essas mudanças. E se tratando da língua portuguesa, que se utiliza aqui no Brasil, a gente tem muito o que falar, porque a nossa língua, ela é fruto de uma herança mista, né? E veio de lá do latim vulgar, que passou pela Itália, passou por Roma, ali mesmo era o latim utilizado pelos soldados romanos, e chegou aqui ao Brasil, né? Passou pelo português do nosso colonizador, e aí o africano e o indígena acrescentaram bastante para a nossa língua se formar no que ela é hoje. Apesar de que, professora, a gente sabe que a nossa gramática, a gramática normativa, aquela que diz o bom uso do escrever, né? Ela é muito baseada nesse latim de que Portugal trouxe para a gente. Não é verdade? Que já tem ali a herança dos gregos e dos portugueses. Mas a nossa fala, essa que a gente utiliza no dia a dia, essa que eu estou utilizando aqui para passar essa mensagem para vocês, ela já é mais livre, já é mais solta. Então, a própria escrita, ela sente essa necessidade da gente facilitar, né? Então, o novo acordo também veio para isso. Claro que as mudanças só foram na escrita, mas é justamente a escrita que dificulta um pouquinho a comunicação entre esses países que falam a língua portuguesa, não é verdade? Isso. E aí a gente pode falar, inclusive, dessas mudanças que ocorreram, né? Por exemplo, o uso do hífen. Isso, uma mudança muito grande aconteceu aí no uso do hífen. Então, nós temos agora que, para a gente utilizar, por exemplo, uma das formas a gente está utilizando o hífen é perceber qual o primeiro prefixo usado e a palavra que vem seguinte. Então, por exemplo, em micro-ondas, que nós antes escrevíamos juntos, nesse momento agora, após esse acordo, temos que escrever separado, porque micro termina com a vogal O e a palavra seguinte começa também com O, que são duas vogais. Então, elas são separadas. Mas, em outras, isso não acontece, como em autoestima, que era escrito separado, e nesse momento ela retorna, ela passa a ter o uso de estar sendo escrito juntos, como antirracial, antissustentável. Hoje são palavras que precisam ser escritas juntas. É o que nós chamamos de compostos por aglutinação. Mas não só tivemos mudanças no hífen, mas também em outras palavras, como, por exemplo, as paroxítones terminadas em ditongo, que contemplam o ditongo aberto, ei e oi. Essas palavras, elas sofreram mudança na grafia. Então, nós temos, por exemplo, ideia, herói, assembleia, jiboia, que antes nós escrevíamos, antes desse acordo, nós escrevíamos com acento, agora já não contempla mais. Mas também temos outros, né?
E pensando no acento circunflexo, por exemplo, né, professora Neila, que caiu, deixamos de usar. Principalmente o quê? Nos verbos, quando nós utilizamos creem, vêm, vou, essas palavras que tinham o acento circunflexo no seu primeiro no seu primeiro O, isso foi retirado. Que não deixa de ser algo bom, porque os usuários, vale lembrar que na história da língua, os usuários desta língua operam na condição de estar modificando essa escrita ou essa linguagem. Daí é que nós podemos dizer que nós não temos uma língua portuguesa no Brasil, mas nós temos uma língua muito brasileira, esse jeito de falar, de se comunicar, de usar os elementos da linguagem que a gente utiliza e nós vamos modificando por força do uso. Eis a grande modificação que a língua faz. Então, o acordo ortográfico vai garantir isso. E atenção, para esse ano, por exemplo, já será obrigatório, 2012, o uso na sua prova, na redação, principalmente, né, professora Neila, o uso do acordo ortográfico. Já não será mais permitido ideia com acento, vou com acento circunflexo e, dentre outras palavras do nosso acordo. E assim... Então, já falamos. Se liguem na ideia. Ideia não tem mais acento, hein? Coloquem essa ideia sem acento na cabecinha de vocês. Agora, tem uma letrinha em língua portuguesa que não tem muita função, que é o H. O que esse novo acordo ortográfico trouxe para a gente de informação nova sobre esse H, professora? Pois é, muitas informações novas sobre eles, porque o H, antes qualquer palavra que tivesse o H, a gente poderia colocar o hífen, mas agora ele faz uma separação. Algumas expressões mantêm o uso do hífen e outras não. Então, nós poderíamos trazer aqui, professora Neila, aquela palavra, por exemplo, para ficar bem claro sobre o hífen. Por exemplo, subhumana. Subhumana, pronto. Não é verdade? Tá aí um exemplo, é o H antes, né? Aliás, depois do prefixo sub, isso, né? E perdeu o hífen, na verdade. E agora é escrito junto. É escrito junto. Subhumana, tá ali juntinho, não precisa mais de colocar o hífen, porque o H não influenciava em nada, né? Era só para atrapalhar, na verdade. Agora a gente estava falando aqui que o próprio falante, ele modifica a língua com o passar do tempo. E aí surgem as variantes e as variedades linguísticas, né? Então tem uma mesmo que é assim, sensacional para vocês. Vocês mesmos, jovem, o adolescente, o jovem, ele tem esse dom de trazer novidade para a língua, principalmente o brasileiro que é bem criativo, né? Então, uma variedade que ela tá assim no vestibular e no Enem presente, seja nos gêneros textuais do tipo charge, nas músicas, nas poesias, nos textos de romance, então, de lá do romantismo para cá, para o modernismo, tem a presença dessa variação. Que variação é essa, professora? É chamada a variação linguística diacrônica. Então, ela é um tipo são as expressões que são usadas numa época e que no momento atual ela tem uma outra conotação, outra forma de trazer. Então, cada momento histórico, cada momento social, ela modifica. Então, nós temos assim, por exemplo, as gírias, que é muito forte. Então, teve épocas que a gente dizia, vamos sair por aí. Teve uma época que os jovens usavam muito, vamos viajar na maionese. Então, é uma expressão, estabelece uma comunicação, há um emissor, há um receptor, mas há um entendimento desse código, né, dessa forma, dizendo que estava se direcionando para algum lugar. Mas temos também outras expressões que podem estar garantindo essa variante linguística diacrônica, que ela está no movimento, que antes era usado de uma forma e que agora, num outro tempo, é utilizada de forma natural pelos seus usuários. Por exemplo, a palavra você, que a gente utiliza hoje, na fala muita gente diz o se, né? Ela era um pronome de tratamento vossa mercê. Muito na época da colonização, ali os escravos utilizavam esse pronome de tratamento ao se dirigir aos seus senhores. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, houve a modificação e os novos usuários dessa língua, os novos falantes, cortaram a palavra pelo meio e ficou você, né? Tem outras também, outras gírias que a gente utiliza, por exemplo,
Na época da professora Nildete se falava muito o broto, o pão para o menino. Já na minha época a gente fala muito o gatinho, né? O filezinho. Filezinho. Pois é, as gírias são um exemplo dessa variação diacrônica. Então eu desejo a vocês assim um sucesso, né? Que vocês tenham aprendido aqui com esse bate-papo e que vocês levem isso para os estudos, para o vestibular e para o Enem. Isso, apesar da professora Neira ter me colocado na outra época aí, tudo bem, a gente vai resolver isso depois, mas a variação linguística diacrônica foi contemplada, muito bom, e a gente encontra vocês em outro bate-papo desse. Neila Silveira, Nildete da Mata, e duplinha danada, e dupla maravilhosa, meu Deus. Como ensinam, né, gente? Como é fácil a gente aprender assim, dessa forma, dessa maneira, com essa clareza, aprender, rever, se quiser, vai consultar daqui a pouco de novo. Mas eu tenho que chamar a palavra, porque aqui no É Bom Saber, a palavra é show, sobretudo quando é a palavra de um dos maiores escritores contemporâneos do Brasil, Dalton Trevisan. Apelo. Olho na tela. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite, primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dá parte de fraco? Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite, eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Senti a falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Vem para casa, senhora. Por favor. Olha bem, você viu aí a interpretação magistral de Aisha Marques, né, do texto de Dalton Trevisan. Mas eu quero lhe falar de uma outra coisa. Quero perguntar a você se existe realmente uma ligação espontânea entre você e a literatura contemporânea, chamada produção contemporânea que é feita no Brasil. Por quê? Porque nós podemos estar perdendo muito em vida, em beleza, em conhecimento, em tudo mais que pode enriquecer a nossa existência. Por exemplo, João Ubaldo Ribeiro. Você lê João Ubaldo Ribeiro? Conhece a obra de João Ubaldo Ribeiro? Pelo menos minimamente, tá? Um livro, 2 livros, quem sabe. Rubem Fonseca, contista magnífico, de quando em vez também um romancista de se tirar o chapéu. Dalton Trevisan, né? Cognominado o Vampiro de Curitiba, recentemente ganhou o Prêmio Camões, o mais importante prêmio da literatura em língua portuguesa. Não é para todo mundo de forma alguma. E talvez você não tenha, entendeu, a intimidade necessária com a obra deste grande escritor. Contista, romancista também, de quando em vez. Ele vai na carne do cotidiano. Com uma precisão tão grande, parece que ele está usando o instrumento cirúrgico da palavra, das analogias, para expor a alma humana como poucos fazem na nossa contemporaneidade. Então fica aqui o meu pedido, por favor. Pode ser depois, tá? Pode ser depois, mas se tiver um tempinho, conheça melhor a nossa produção contemporânea, porque com isso, quem ganha é você. Por aí. Aisha Marques, ó. Parabéns, meu amor. Parabéns mesmo. Eu espero, inclusive, que Dalton Trevisan
tenha visto ou venha ver, porque ele vai se emocionar, com certeza. Valeu, Brasil. Valeu, Jorge. De 0 a 10, a nota é 1000, sempre. E saindo daqui, Jorge, mesmo beabá, você vai para os nossos sites. Os sites que são fontes permanentes de informação. www.educação.ba.gov.br e www.tossabendomais.com.br. Valeu, Brasil. Brasil que estuda. Até a próxima.